Bom, na sessão que se inicia agora, nós falaremos sobre tendências globais para o varejo alimentar. Como já antecipamos aqui para os senhores, nós teremos agora um convidado internacional, então eu lembro a todos vocês que podem acompanhar a tradução simultânea usando os fones para a tradução em português, canal 1. E também lembrando que vocês podem e devem, estão super convidados a enviar perguntas para os nossos convidados. Podem acessar no verso da credencial de vocês para fazer essa interação. E os nossos convidados para esse tema são o sócio da McKinsey & Company, com mais de 20 anos de experiência profissional e com profunda experiência em varejo. Seja muito bem-vindo ao nosso palco, o senhor Roberto Tamaso. Convido também para subir ao palco o líder global de varejo e bens de consumo embalados da McKinsey, sócio sênior em Chicago, o senhor Sajal Colli. Welcome, Sajal. Ele tem ali, ele vai usar de mão? Ah, tá bom. Passador? Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado aí pela introdução. Acho que como ela falou, meu nome é Roberto, eu sou um sócio da McKinsey aqui do escritório de São Paulo e lidero a prática de varejo para a América Latina. Antes de qualquer coisa aqui, eu gostaria muito de agradecer ao convite. É uma honra para nós poder ter essa conversa com vocês. Então, obrigado e um obrigado especial para a Abras, presidente João Galassi, super obrigado pela oportunidade. Rodrigo, todo o time executivo aqui da Abras, por essa oportunidade. A gente vai falar um pouco hoje, dentro do conceito aqui do evento, né, de a nova economia supermercadista, vamos falar de tendências globais que estão acontecendo em todos os cantos do mundo e estão influenciando o mercado de varejo alimentar. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos Sajal Colli, que é um sócio sênior do nosso escritório de Chicago. Ele é líder global de varejo para a McKinsey e tem mais de 25 anos de experiência olhando para varejo, acompanhando transformações de empresa, de bens de consumo e varejo. Então, a ideia é que a gente tenha aqui uma conversa de uns 40, 45 minutos com o Sajal, e depois disso a gente abre para perguntas e respostas de cerca de 15 minutos, em que eu vou aqui intermediar junto com vocês as perguntas para o Sajal, tá? Super obrigado, tem uma boa apresentação, eu volto daqui a pouco ao palco. Sajal, stage is yours. Thank you. Can you hear me? Vocês estão me ouvindo? Muito obrigado por me convidarem. Eu peço desculpas por falar inglês durante a apresentação. Eu nasci na Índia. Se eu tivesse que ser de outra nacionalidade, eu seria brasileira, mas eu não sei falar a língua de vocês, português. É um grande privilégio estar aqui. Muito obrigado por me receberem. Quais são as coisas que meus colegas e eu estamos fazendo nos últimos 3 ou 4 anos? É entender as grandes tendências no supermercado no mundo. E eu queria começar dizendo que na minha carreira de 27, 28 anos, trabalhando com supermercados no mundo todo, no sudeste da Ásia, na China, Japão, Coreia, Estados Unidos, onde eu moro, todas as métricas operacionais de supermercado vão mudar. E se vocês não sentirem a transformação agora, vão sentir nos próximos 6 ou 8 trimestres. Os executivos de supermercado acreditam que é muito importante entender quais são essas tendências que vão mudar de forma fundamental o setor que todos vocês amam, estão atuando há vários anos. E quando você tem uma boa percepção dessas tendências, uma boa pergunta como equipe de gerência é quais são as implicações nas ações de gerência que vocês deveriam considerar, conforme vocês vão passando por essa transformação e querem ser bem-sucedidos do outro lado. Em março de 2020, nós da McKinsey, temos lá Bruno, Rodrigo e outros colegas, começamos a observar o sentimento dos consumidores durante a pandemia em 40 países diferentes, incluindo o Brasil. E a gente vem acompanhando a cada 2 semanas esse sentimento. Essa foi a primeira coisa. A segunda, o Instituto Global McKinsey começou a observar o que aconteceu com os fluxos de
de PIB global, o consumo dos consumidores e a inflação iminente que todos nós estamos vivendo agora. E quando a gente olha nessas 2 ou 3 grandes áreas e começa a estudar de verdade, tem 152 tendências que observamos. E a realidade é que muitas dessas tendências têm 2 perguntas verdadeiras. Com que brevidade elas vão acontecer e qual é o impacto que elas vão ter? Então, depois de toda essa pesquisa, o que eu realmente gostaria de começar é com 5 ou 6 tendências que nós achamos que são absolutamente importantes para o supermercado no mundo todo. Não acho que vocês vão ser surpresos, mas no mundo em que vivemos hoje, as semelhanças entre supermercados na Coreia, no Brasil, na Índia, Tailândia, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, é tudo muito parecido. Então, talvez a gente esteja vendo essas estruturas de mercado, essas tendências, elas são muito parecidas. Então, eu vou passar aqui por algumas tendências e mostrar para vocês. Por favor, olhem essas 5 tendências específicas, a gente vai passar por cada uma delas e vai deixar um tempinho para perguntas e respostas no final. A primeira delas é a resiliência para navegar nas adversidades do mercado, eu já vou falar sobre isso. E por que são adversidades e por que vai ter mais do que antes. A segunda é entender realmente os consumidores, a consciência dos consumidores. Todos eles estão buscando se alimentar de forma mais saudável. Eles querem pagar mais por isso? Se eles vão conseguir pagar, é uma pergunta que a gente vai ter que fazer e responder com base na base de consumidores. A outra é a alta expectativa omnicanal dos consumidores. A quarta é o surgimento de uma tendência. São consumidores realmente com consciência ambiental. A gente viu isso acontecendo na Europa de uma forma muito drástica. Os Estados Unidos estão um pouco para trás. Japão e Coreia estão entrando na mesma tendência, mas essa tendência vai ser global e a gente deve antecipar tudo isso e ela vai chegar no Brasil também. E a última, eu estou muito empolgado com ela, é qual é o ecossistema para os supermercados? Em geral, no mundo todo, o negócio de supermercados tem de 3,5% a 4,5% dos nossos negócios. Mas com essa expansão no ecossistema, a gente pode alcançar outras oportunidades. O Rodrigo estava falando sobre a questão das finanças, do sistema bancário. São fluxos de receita muito diferentes, estruturas de lucro muito diferentes. E, em geral, os supermercados são a marca mais confiável no país, porque é ali que as pessoas compram comida para alimentar as próprias famílias. Na McKinsey, a gente acredita realmente que os supermercados têm uma oportunidade incrível para usar essa confiança para entrar em outros negócios além dos já tradicionais. Então, eu vou falar sobre cada um deles e os fatos. Durante toda a pandemia, nós falamos com mais de 200 CEOs a cada 2 meses, conversamos com eles e se vocês olharem para os executivos, o sentimento deles não é muito positivo. Só 17%, se vocês olharem aqui em 2021, pensaram que o mundo seria melhor e esse número está caindo. Quantos pensaram que ia ficar igual? Esse número está caindo. E quantos pensaram que as adversidades sobre as quais eu estava falando iriam ficar piores? Então, esse número aumentou. Então, tem essa preocupação geral no mundo sobre o que vai acontecer. E a pergunta é se eles acham que vai ter pressão. E aqui vocês podem ver à direita, aqui na página. O primeiro é o preço, claramente. Com a inflação, economia após economia, os choques na cadeia de suprimentos durante a pandemia, o fato de que os consumidores estão fazendo compras em 3 ou 4 lugares diferentes, está criando uma pressão sobre as margens de lucro. A reinvenção da cadeia de suprimentos. Todos já viram os commodities, a crise na Ucrânia, choques na cadeia de suprimentos. Se você for um país que importa muito,
O fato de que o operador da última milha está criando mais valor no setor, isso é um fenômeno muito interessante. Historicamente, a parte mais chata do negócio do supermercado era essa última milha. E neste exato momento é a parte mais interessante dos mercados. Os investidores estão realmente valorizando muito. Então, esses são os sentimentos dos executivos, dos CEOs, na perspectiva para os supermercados. Isso significa que a resiliência é uma coisa muito importante. Então, vamos falar sobre o que acontece com os picos de preço. Conforme os preços vão aumentando, tipicamente, quando tem um pico de preço, o tipo de choque observado é no suprimento, 19%. E isso agrega o choque na demanda, que representa muito, e tem toda a ideia da demanda, os choques na demanda de commodities. E aí, se a gente voltar 20, 30 anos, dá para ver aqui alguns exemplos de diferentes choques que aconteceram no mundo todo. O motivo porque agora é diferente é que a gente acha que os choques na cadeia de suprimentos vão continuar por muito mais tempo e vão ficar mais importantes do que já foram no passado. Então, quando a gente pensa na resiliência da cadeia de suprimentos, a gente pensa, por exemplo, nos parceiros de logística. Como é que a gente deve pensar nessa última milha? A gente deve ter os próprios centros de distribuição ou deve terceirizar? Essa questão é muito importante nos próximos trimestres, 3 ou 6 trimestres. Então, o que significa para os supermercados? Eu diria que tem 5 coisas específicas. A primeira é realmente entender o consumidor. Mais uma vez, eu vou dar um exemplo nos Estados Unidos. Dos 40% dos lares com menor renda no país, tem a inflação de 40% nos combustíveis, nos alimentos. Então, se você for uma família nos 40% mais pobres, você está gastando mais de 40% da sua renda mensal só para sobrevivência. Isso é muito diferente de 2019. E você vai ver como os consumidores vão reagir a essa inflação. Então, realmente entender o seu consumidor. E eu acho que outra coisa que eu posso falar sobre os consumidores é, se você olhar nos varejistas, você tem aparelhos eletrônicos, os marketplaces, os super aplicativos. Supermercado é o único tipo de negócio de varejo que ainda não investiu em personalização. Vocês estão atrás dos outros varejistas. E quando esse consumidor recebe uma pressão e gasta de forma diferente, a personalização vai ser importante. Então, esse é o ponto número 1. Número 2, como a inflação mostra o crescimento dos negócios. E ao invés de apenas otimizar os preços ou promoções separadamente, qual é a estratégia integrada para a inflação para melhorar os seus negócios? Porque nós sabemos que a inflação chega para ficar. E o terceiro, essa ideia de autofinanciar. Então, falando historicamente, a maioria dos varejistas do supermercado, seu planejamento, você olha o ano anterior e fala 2% mais, 3% mais do que o ano anterior. Nós fundamentalmente acreditamos que você tem que reiniciar a sua estrutura de custo para financiar esse crescimento, entre 20% a 30%. Então, você tem que ter essa estrutura de custo, seja nas principais, nos escritórios, esteja na cadeia de suprimentos, nas lojas, no setor de compras, mas onde? Porque você tem que ter isso. E o consumidor está ali sofrendo a pressão da inflação. E você precisa encontrar uma nova forma de financiar o seu crescimento. E, historicamente, o que os supermercados fizeram, esse 2% ou 3% ano a ano não vai funcionar. Tem um motivo porque você vê ao redor do mundo uma grande lacuna entre os mercados públicos desses programas de transformação de custo. Esse é o motivo. O quarto
Nesse mundo, dependendo de onde você está, se você esteja em Minas Gerais, ou Pernambuco, São Paulo, ou qualquer região do mundo, devido à sua configuração de concorrência, você tem, como uma equipe de gestão, decidir a sua postura estratégica vai ser ofensiva ou defensiva. Porque nesse mundo de disrupção não é apenas os desafios, e também é sobre as oportunidades significativas. Então, se você tem em cada área de comércio, isso é uma oportunidade para você ser ofensivo, para ter o seu market share. Esse é o número 4. E o último, tem que criar um modelo ágil. Então, o CEO decide alguma coisa, então o CFO pensa nisso e leva a parte de custo para a parte financeira, e aí vai para o gestor. Tipicamente, o supermercado tem 9 camadas e meia até chegar ao consumidor. O Google tem 3. Então, toda essa agilidade premium na tomada de decisão vai ser muito importante para prosseguir. Então, essa foi a tendência número 1 no crescimento dos supermercados. E também nós vamos ver a mistura sociodemográfica que está acontecendo no Brasil ou nos seus mercados. Nós pensamos que vamos ter 6 mudanças fundamentais no comportamento do consumidor. Está à esquerda desse gráfico. Em 2026, os millennials vão ter mais poder de compra nos Estados Unidos do que os baby boomers. Essa é uma mudança dramática e um exemplo no mercado americano. Isso vai acontecer aqui, está acontecendo na Índia, está acontecendo na China enquanto nós conversamos. Então pense nos millennials. Por que isso está acontecendo? Você tem uma população envelhecendo e você tem diferentes necessidades de saúde, por exemplo. Mas nós podemos ter uma ideia das principais mudanças demográficas. E a pergunta é, e o que isso vai fazer? E nossa hipótese é que você vai ter uma mudança interessante do que acontece fora de casa passar a ser dentro de casa. Isso acontece. Que tipo de formato de supermercado você acha que vai dar mais benefícios? Então é importante entender isso no seu contexto, no mercado em que você opera, porque os consumidores mudam rapidamente. Aqui, nós temos as informações dos Estados Unidos, União Europeia e Brasil lado a lado. É o mesmo padrão. Eu estava falando com um grande varejista, eu estava em Singapura, eles estavam falando sobre a Singapura ser diferente. Quando você tem os resultados, eles são similares aos do Brasil. E eu digo isso porque tem muito a aprender de outros mercados. E como eles estão reagindo a essas transformações dos consumidores. Todo mundo está procurando valor, mais promoções, preços mais baixos, focados em se alimentar de forma mais saudável. E o que é fascinante aqui é quem está disposto a pagar o prêmio por se alimentar de forma mais saudável. Essa complexidade do comportamento do consumidor. Então, qualidade, todo mundo quer comprar produtos de maior qualidade, mas são as famílias que têm renda maior e tem essa lacuna de 30 pontos. Então, novamente, dependendo dos consumidores, você está lidando nos seus negócios. Quais você vai dar uma resposta? E o mesmo é a área de sustentabilidade. O que isso significa é que você tem que pensar sobre isso. Então, você pode ver a margem que você prometeu aos seus investidores ou aos seus acionistas. Em diferentes categorias, os varejistas, 75% dos itens nas lojas vendem menos do que uma unidade por loja por semana. Esse é um inventário significativo que você tem que ter e é o custo financeiro. Então, como você vai focar nisso e fazer mais com menos? Porque o custo desses produtos são os maiores itens. Então, nós temos essas implicações do ponto de vista do consumidor. E as pessoas estão respondendo. Então, à esquerda,
É o mercado que nós temos na Holanda e na Bélgica. Eles mudaram completamente a forma que eles colocam hortifruti nas lojas. Nós temos uma loja pequena na Alemanha que também está fazendo coisas inovadoras. Como pensar em alimentação saudável e fresca e ver como esses pontos de venda vão funcionar. Então, muitas experiências ao redor do mundo. E com a nossa prática na McKinsey, nós temos um banco de dados do que nós chamamos verificação. Então, nós analisamos tudo isso ao redor do mundo com coisas inovadoras. Então, eu diria que o mundo é uma boa sala de aula hoje, porque todo mundo está querendo as mesmas coisas. A Kroger, nos Estados Unidos, eles investiram uma grande quantidade de dinheiro por trás do aplicativo, que é o Opt-up, que é um aplicativo de alimentação saudável. Ele fala o que você pode comprar, isso faz em tempo real, você pode colocar no carrinho, eles te mandam um e-mail, que baseado no que você comprou, a parte nutricional, o que não é bom. Então, há muito investimento para dar resposta às necessidades do consumidor para ter uma alimentação mais saudável, mais nutritiva. Então, vamos falar sobre o Omnichannel. Então, quando vocês falaram sobre o e-commerce, e na verdade o consumidor, ele quer tudo e quer tudo de graça. E a pergunta é, que partes da experiência e a expectativa o consumidor está procurando que você vai entregar e quais você não vai entregar? Então, na pandemia, eu tenho certeza que é verdade no Brasil, em muitos países, a quantidade da penetração digital que aconteceu em 2 anos e meio, 10 trimestres foi o equivalente à penetração digital que nós esperávamos ter em 10 anos. Então, agora tem um ponto interessante, em que a pergunta é, se você tem essa penetração digital maior, a sua venda online é lucrativa ou não? E como você faz a parte financeira funcionar para o comércio online? Todo investimento que você precisa, seja um aplicativo, ou última milha, ou centro de distribuição. Mas essa pressão não vai desaparecer. O consumidor não vai voltar onde eles estavam. É bem complicado, é permanente e esse é o novo normal. Aqui nós temos a parte interessante, os consumidores também se tornaram mais promíscuos. A quantidade de consumidores que compravam em mais do que 2 ou 3 locais aumentou muito. Então, você tem que garantir que você faça parte do pensamento e da carteira do cliente. Então, em média, como nós temos as casas nos Estados Unidos, compram no Walmart, no Whole Foods e Aldi na mesma semana. Então, qual é a viagem principal? É mensal para encher a despensa? Qual vai ser o seu alvo se o consumidor dividiu a lealdade dele em diferentes destinos? Então, nós estamos vendo isso em vários países. O Japão, na verdade, é o pior nessa situação, em que a maioria é, na verdade, mais do que 5 locais. E tem uma grande pergunta sobre a entrega e o mercado rápido, o quick commerce. Então, nós temos que ver a parte azul ali. Então, é o cenário que nós temos. Mas, além disso, há muito ruído no mercado sobre essa entrega urgente, sobre esse mercado rápido. Então, nós vamos ter uma parte desse mercado nos supermercados. E a pergunta é como você planeja esse mercado? É uma parceria? É uma aliança? Ou você vai ter o seu próprio negócio de quick commerce? Porque as margens são ricas. Tem uma empresa chamada GoPup nos Estados Unidos. São 4 amigos na faculdade que começaram isso. Está em 14 cidades diferentes. Tem uma lacuna de 50 bilhões nesse mercado agora. De 15 bilhões. Então, se você pegar toda essa parte, é um espaço interessante para planejar.
Então, consumidor, eu vou deixar vocês lerem isso, porque a quantidade de investimento que está indo nessa área das instituições financeiras. Você pode ver a Goldman Sachs, a JP Morgan. Mais de 50% do PIB global é gerado em países que têm esse comprometimento com emissão zero. Então, dependendo da estrutura regulatória, isso vai chegar até vocês e o consumidor vai exigir isso. Essa é a tendência número 4. Eu quero falar um pouco sobre isso. Porque as 4 primeiras tendências eram mais deprimidas, eram mais desafiadoras. Essa aqui é a mais empolgante, que eu acredito que seja empolgante para o mercado. Então, a inteira cadeia de valores, falando historicamente, se você pegar a empresa de produtos de consumo, para cada dólar que passava nessa cadeia de valores, a empresa ficava com 75, 70 centavos por 70 anos. Pense na sua margem com a margem dos seus fornecedores. Mas o que nós vemos agora é uma grande disrupção na cadeia de valores. Então, eu vou dar alguns exemplos. Em geral, o balancete de um supermercado não pode ter grandes desinvestimentos em tecnologia, porque você ficaria sem dinheiro. Então, a pergunta é: há parcerias e alianças com empresas de tecnologia que você pode emprestar a tecnologia deles para promover os seus negócios? Nós temos a Hold, a Takeoff. É uma empresa que tem os centros que você pode colocar essa tecnologia nos armazéns, na área de distribuição. É um grande parceiro para a última milha. Nós temos a Kroger e a Microsoft que querem mudar completamente a tecnologia, a arquitetura de tecnologia. Como um exemplo. Se você olhar a última milha, a Albertsons, que está nos Estados Unidos, é uma empresa de comércio rápido de última milha e eles estão emprestando uma área da loja para o Google usar e eles têm um inventário dessa estrutura. Então, isso são parcerias que não são comuns, que você nunca viu. Mas o que dá a eles, nesse exemplo, que dá acesso a 110 bilhões de dólares de receita, e o que nos dá a Albertsons é acesso a uma tecnologia moderna e uma infraestrutura de última milha. E juntos, a estrutura de margens dessa parceria é de 4 ou 5 vezes mais atrativa para a Albertsons do que os negócios tradicionais. E quais são as tendências? Acho que vocês já viram muito. Vocês vão ver muito dessas parcerias e as margens. E essa é a primeira vantagem nesse movimento. Porque são poucos players de tecnologia e poucos players de supermercado que realmente conseguem fazer essa parceria. Então, é importante ter alguma agilidade aqui, porque senão você sai do jogo. E a gente tem visto isso em vários países. No Reino Unido, Morrison, os marketplaces são super interessantes. Vocês já viram lá o que o Amazon está fazendo com a Amazon Fresh. Eu acho que as pessoas não percebem que a Amazon comprou a Whole Foods nos Estados Unidos. Só a valorização do preço da ação pagou o negócio. 4 bilhões e meio de dólares na transação. É fascinante entender o que o mercado está valorizando neste momento. Se você já estiver listado na bolsa ou se não, eu vou falar do GoPuff e eu acho que tem um meio muito disruptivo para supermercados, é esse aqui, no mundo todo. GoPuff. Tem 5 ou 6 variações de como você pode ser exposto a margens maiores de lucro e a questão aqui é como é que essas parcerias
parcerias vão permitir que isso aconteça. Nós acreditamos muito com todas as pesquisas que os supermercados têm uma vantagem fundamental. Uma oportunidade de tirar proveito dessa disrupção. Vocês são centrais na vida dos consumidores. Em qualquer país, quando a gente olha os números na África do Sul, por exemplo, há duas semanas eu fiz isso, as 5 marcas mais confiáveis na África do Sul são supermercados. E a questão é, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade como uma indústria a seu favor? Vocês têm todas as infraestruturas, as lojas, as frotas, os caminhões, vocês têm grandes relacionamentos com os fornecedores, são centenas, é um ecossistema inteiro. Como é que pode aproveitar isso? Então, essa disrupção na cadeia de suprimentos é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar com vocês. E as pessoas estão seguindo caminhos diferentes. Então, aqui, globalmente, nos supermercados grandes, todos eles estão adotando ecossistemas. A forma como eles fazem isso é diferente, mas todos estão começando a participar. Quando a gente olha no marketplace, nas soluções financeiras, programas de fidelidade, alguns criaram até empresas imobiliárias valorizando ali a loja. E a questão é, como é que você pode pensar na sua própria definição, no seu negócio? Qual é o equivalente do seu ecossistema? Está acontecendo, como vocês podem ver, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e já está chegando aqui. Diferente aí da questão do imposto, não tem mais nada diferente, é o mercado de vocês. E os mercados realmente estão se aventurando. Então, os mercados que têm um ecossistema tem chances 5 vezes maior do que os que não têm. Porque a estrutura financeira é muito diferente para os acionistas e para os investidores. E basicamente isso acontece porque tem mais receita no negócio principal. Eu vou dar alguns exemplos de como fazer isso. São novos fluxos de receita que vocês não usavam historicamente. Com o tempo, cada vez vocês vão fornecer menos alimento e mais tecnologia. São valores bastante distintos para os investidores. Então vamos olhar, por exemplo, o Walmart. Vamos voltar 10 anos no tempo. Há 10 anos, o Walmart.com valia 12 bilhões de dólares. Está quase com 80 bilhões de dólares agora. 10 ou 12 anos atrás, tinha uma farmácia dentro da loja do Walmart. E agora eles compram empresas de seguro. Eles têm uma estratégia completa de serviços financeiros, têm parceiros. O Walmart Mais é a estratégia deles para ir cabeça a cabeça com a Amazon Prime, mas sem tentar ser a Amazon Prime, porque eles têm loja, a Amazon não tem. Isso é um exemplo, mas eu posso mostrar na Alemanha, Lotte na Coreia, Alibaba e Tencent na China, Reliance na Índia. Em cada país, o grupo CP na Tailândia. A questão é, qual é a sua versão? E isso aqui é uma oportunidade que vocês não devem perder. Eu vou dar aqui a rede de mídia de varejo. Levante a mão, quantos aqui já conheciam a rede de mídia de varejo? Só para eu ter uma ideia. Tá. Perfeito. Talvez você possa me corrigir se eu estiver errado, né? Mas eu vou tentar. Então, a rede de mídia de varejo é um negócio muito simples. Basicamente, o que ele faz é que para qualquer empresa de publicidade que queira ter melhor retorno do investimento para os dólares investidos, eles dizem, me dê o seu dinheiro como um supermercado, porque eu entendo o meu consumidor muito melhor do que você jamais entendeu. Então, eu vou dar um público qualificado a você
Eu vou investir o seu dinheiro de publicidade para o seu retorno ser muito melhor. Então, você entra no negócio de publicidade. Aí, por que isso é interessante? A propósito, 1,8 bilhão de dólares para a receita da Target. Mas por que é interessante? É interessante porque essa rede de mídia de varejo tem 65% de fluxo de EBITDA. A Target teria que vender 27 bilhões de merchandising regular para ter o mesmo lucro. E 42% da EBITDA da Amazon, a EBITDA é de 18% de share nos Estados Unidos em 3 anos. Então, mais uma vez, a vantagem de ser um supermercado, você entende o seu consumidor, ele vem até você 1 ou 2 vezes por semana, 20 vezes por ano. Imagine se você pudesse conectar todos esses dados e usar isso no negócio de publicidade, na rede de mídia de varejo. Vocês vão ver muito disso. Leva de 6 a 9 meses para organizar, não é um grande gasto com tecnologia. Você precisa contratar pessoas de vendas e publicidade muito boas, e aí você consegue esse lucro. Então, mais uma vez, um exemplo de como essa quebra na cadeia de suprimentos pode ser muito interessante para os supermercados. Então, eu vou dar vou fazer algumas perguntas sobre essas 5 tendências. A primeira, lembra? A primeira era resiliência, sobre as adversidades, os choques na demanda, a pressão de preço. A pergunta verdadeira é: na sua empresa, quem está desafiando seus planos atuais? Para basicamente responder a pergunta, somos resilientes ou não? Onde é que essa discussão está acontecendo? Com o CEO, com o diretor de finanças, o comerciante principal? E como é que isso se traduz em planos? Essa é a pergunta número 1. Porque se você voltar para as formas antigas de planejar, por exemplo, no ano passado, é uma receita de fracasso, eu vou dizer. Essa é a minha opinião, ponto número 1. A segunda é: quem é realmente obcecado com o que mudou no consumidor e que era algo que você sempre contava com isso? Se não tiver um diretor de marketing, quem é a pessoa? É o gerente de categoria, o gerente de produto? Quem é que está ali falando para a equipe de gerenciamento? Lembra que essas famílias usavam desconto, mas eles mudaram completamente? Isso aqui é a mudança. Quem é que responde essa pergunta? Que tipo de sortimento você vai mudar? Como você vai gastar com marketing? Essa é a pergunta número 2. Omnicanal, para mim, é uma coisa que todo mundo está esperando. É uma necessidade mínima. Para mim, a pergunta é: quais são as análises que você está investindo para fazer que o omnicanal seja mais lucrativo para você? Não dá para ficar investindo em tudo. Então, só a pergunta número 3, considere isso. A número 4, eu não sei como é que é a estrutura regulatória do Brasil com o ESG, mas vão ser os provedores, vocês são os pulmões do mundo. E a pergunta é: você quer entrar cedo ou você quer entrar depois nessa tendência? Você quer ditar o ritmo? E como é que uma organização como a Abras aqui trabalha para a indústria, para pensar nos compromissos que vocês vão fazer? Porque está vindo. A pergunta é: vocês vão dar o formato ou vocês vão entrar depois nessa questão do ESG? E a última coisa são os ecossistemas. A pergunta sobre o dinheiro. Com todas essas disrupções acontecendo, como é que você vai usar tudo isso a seu favor? Porque não vai ficar aí para sempre. As pessoas já estão se posicionando. Então pense nesse exercício. Imagine se você tivesse que fazer uma parceria com X, Y, Z.
O que isso vai significar? Eu poderia monetizar para o parceiro e para mim? Eu estou tendo dificuldades no negócio, será que alguém mais pode fazer isso por mim? Então, quando você olha para essas 5 perguntas, a minha questão pessoal é que elas são bem existenciais para como vão ser os supermercados daqui a 3, 4 ou 5 anos. E agora é o momento de tomar providências. Muito obrigado pela atenção de vocês. Yes. Você consegue? Já está funcionando a tradução? Shall I switch to this? You can translate it for me. Eu deveria falar em português e você ouviu em inglês, senão eu posso fazer a pergunta em inglês também. See if you can listen the Portuguese. Você está ouvindo a tradução? Testando. Pessoal, a gente pegou algumas perguntas aqui pelo tempo. A gente tem tempo aqui para 3 ou 4 perguntas no máximo. Então eu vou passar aqui 3 perguntas principais aqui para o Sajal responder. A primeira pergunta é: como é que você vê os players online, como Amazon, Alibaba, né, competindo com varejos tradicionais no segmento alimentar? Qual que é a capacidade que eles têm de vencer? Quais são as formas do varejo alimentar tradicional que tem as lojas reagir? Great question. Ótima pergunta. A gente vem estudando... Vocês estão me ouvindo? Como é que os nativos digitais estão fazendo a engenharia reversa e como é que eles vão competir com você? Então, acho que tem 2 ou 3 coisas importantes a lembrar. Eu vou dar alguns fatos para vocês. Nos Estados Unidos, a Amazon investe mais que o Walmart 4 vezes mais. Lembra da AWS, o negócio de publicidade? Então, mesmo que o Walmart gere 21 a 30 bilhões de dólares, a Amazon investe muito mais do que isso. Então, quando você faz a pergunta como vai competir, primeiro, eles investem mais que você. Então, a única resposta que você tem é ter um desempenho melhor do que o deles. Porque não tem nenhum jeito de competir. Isso é o número 1. A segunda coisa, a nossa visão pessoal, Bruno, eu já observamos, já analisamos tudo isso, a gente pensa que em 2023 vai ter uma quantidade maciça de aquisições de disruptores de marketing digital nas lojas, porque basicamente eles perceberam que tem uma saturação na plataforma online. Mas depois que eles conseguirem o ativo das lojas, eles vão fazer uma mágica com tudo isso. Então, a expectativa é de um aumento muito intenso na atividade, especialmente nos 15 ou 20 maiores no mundo que têm os maiores balancetes. Esse é o número 1. E o 2. Agora, o 3 é, fazendo um contraste, se vocês olharem lá na China, Alibaba, por exemplo, e Amazon, são modelos muito diferentes. Os players na China começaram com plataformas sociais e foram para o e-commerce. As pessoas, como na Amazon, começaram no e-commerce e depois foram para as plataformas digitais, para engajamento dos consumidores. Então você vê 2 modelos diferentes e os europeus vão ficar presos no meio. E a razão que os europeus estão presos no meio é porque eles têm um crescimento demográfico 0. Certo? Então, se você voltar 40 anos, o PIB era em torno de 42%, 43% do PIB global. Agora está entre os 18%. Então, as 2 pontas do mundo, eu acho que os Estados Unidos e a China vão ser os que vão instruir mais como esses players vão agir. Então, você vai ver alguma atividade na alguma área da Ásia, devido à natureza desse mercado. Mas, voltando à pergunta, balancete, número 1. Número 2, aquisições reversas. E número 3, investimento significativo no engajamento do consumidor. Porque lembre-se, vocês são melhores do que eles
em termos de confiança e acesso aos consumidores. Eles querem tirar essa vantagem de vocês. Se eu estivesse aconselhando eles, era isso que eu ia falar para eles fazerem. Como eles atacariam vocês. Retirar a confiança. Muito bom. Uma segunda pergunta aqui, Sajal, de um empresário dizendo: eu estou preocupado com as pressões que o meu negócio está sofrendo. Por onde que eu começo a transformação e a reestruturação? Quais são os caminhos? É uma pergunta boa se você é um empresário, se você vem dos pequenos negócios, eu entendi a pergunta corretamente. Talvez 2 ou 3 formas diferentes de pensar sobre isso. O que o empresário pode fazer, que tem pequenos negócios, melhor do que os grandes negócios, é que você tenha velocidade como vantagem. Se o consumidor pede para você uma mudança, com que velocidade você consegue mudar, diferente de uma grande organização que tem que passar por áreas de aprovação, o marketing não gostou disso, a área de embalagens não gosta disso. Então, nós conhecemos essa história, certo? Mas se você é um empreendedor ágil, você pode fazer isso mais rápido. E a segunda coisa acho que deixar bem claro sobre o que você faz melhor do que qualquer outro, mesmo que seja de forma pequena. Porque essa sedução de copiar os grandes, isso é bem alto. Então, parece que é dinheiro fácil, mas quando você perde o seu foco, você olhar nos players pequenos, eu vou dar um exemplo. Se você olhar nos alimentos embalados, quase todo o crescimento nessa área vem de pequenas empresas, não de grandes empresas. É onde está o crescimento da categoria, de onde vem. Então, velocidade e estar bem claro qual é o seu propósito estratégico, ao invés de tentar ser outra pessoa, porque você não vai ter os recursos. Obrigado, faz todo o sentido aí, Sajal. Vou fazer uma última pergunta, a gente tem mais um final do tempo. De todos esses negócios adjacentes que a gente discutiu aqui na sua apresentação, né, que permeiam aqui o ecossistema, quais são os negócios que você entende que são os que têm maior lucratividade e menor complexidade? Então, eu não sei se eu consigo voltar no slide. Talvez já tenha sumido. Tudo bem. Então, eu diria que talvez, com todas essas disrupções, os 2 negócios que eu diria que são os mais atraentes para os supermercados seria a rede, a mídia, porque é um aumento rápido com margens atrativas. Esse seria o número 1. E número 2, a última milha potencial, porque você tem centros de distribuição, você tem os contratados com os caminhões, você sabe como funciona o frete. O que você não sabe fazer de forma histórica é a economia nessas pequenas entregas, que é a parte do e-commerce. Então, qualquer forma de parceria com um player que saiba como fazer isso, com a sua infraestrutura, é um negócio bem atrativo. E tem a complexidade, então, fazer dinheiro com negócios simples. Mas esses seriam os 2 que seriam os principais da minha lista. Sajal, apareceu uma última pergunta aqui, eu vou fazer a gentileza de fazer essa pergunta, que eu acho que está muito relacionada, e aqui posso ajudar também a responder, que é relacionada um pouco aos canais, ao canal de Cash and Carry e os formatos de Sorry, I should have listened to it. Go ahead. Fazer uma última pergunta aqui, Sajal, para a gente terminar, e a pergunta está relacionada ao formato de Cash and Carry. E como é que você tem visto, né, formatos dessa natureza de cash and carry e desconto? Como é que tem sido o comportamento, né, dado que a gente acabou de falar de sensibilidade a preço, né, de toda a tendência do consumidor de fazer as escolhas, como é que você tem visto a evolução dos formatos de desconto fora do Brasil e como é que você vê esses formatos de cash and carry e desconto?
On cash and carry, I always Com o cash and carry, eu acho que o Brasil sempre foi na parte de liderança nesse formato. Nós agora vemos esse formato ganhando uma grande parte do mercado de market share na Ásia e na África, então Botsuana, Angola. Bom, nós estamos vendo esse formato. Em algumas partes da Índia não está claro ainda, porque tem um mercado grande informal. Então, pelo menos nessas 3 geografias, nós fizemos esse trabalho e nós achamos que nos próximos 5 anos o cash and carry vai ganhar market share, isso e os negócios de clube, com pacotes especiais, ótimos negócios, preço baixo todo dia. Não é uma parte significativa, mas relevante para todo o mercado. Então, o Brasil sempre foi um grande mercado nessa área de cash and carry. Então, você deve esperar essas mudanças e isso vem dos mercados tradicionais. E o segundo são os negócios no formato de clube. Super obrigada. A gente acho que acredita bastante, a gente tem feito bastante estudo relacionado ao mercado, a gente também acredita que acho que o cash and carry continua tendo potencial de crescimento no Brasil, mas é interessante ver que não há um fenômeno só no Brasil, tem outros lugares do mundo que a gente tem observado também, que não há um formato exatamente igual ao que a gente chama de cash and carry, nosso atacarejo, mas são formatos de desconto que têm ganhado espaço também. Então, acho que é uma discussão bastante válida para o segmento também. Com isso, a gente encerra as perguntas. Queria agradecer a todos aí pela atenção, agradecer ao Sajal. Sajal, thank you very much. No, thank you. I appreciate it. Was very good. Obrigado a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Gente, vamos aplaudir Roberto Tamaso e Sajal Colli. Thank you very much for being here with us.